Fazer uma live breve sobre testemunho. Lembrando, deixando claro, eu não tenho nada contra essa pessoa aí que está aí, nem contra essa instituição. O meu comentário vai ser adstrito, restritivamente, a questão do testemunho, o que fora dito. Não me importa quem é essa pessoa, deixa de ser, se é santa mesmo, se não é santa, eu não quero saber. O negócio que eu vou comentar diz respeito a um áudio, a um vídeo que está aí no YouTube, que tem até 700 e poucos mil visualizações, 1 milhão, que alguém colocou. E eu fui ver, fui ouvir. Estava lá, testemunho de irmã Lorena no céu. Eu pensei que tinha alguma coisa assim, magnânime, magnífica, extraordinária, supimpa. Sabe o que eu vi? Aquilo que já está no Apocalipse. Sinceramente, eu não sei. Vamos pela lógica. Por que Deus vai revelar para alguém? Não duvido de visão, de sonho, nada disso. Mas digamos, por que Deus vai dar um sonho, uma visão para alguém para mostrar aquilo que já está no Apocalipse? Porque quem lê o Apocalipse, ele entende e acredita, se ele tem fé em Deus, que aquilo ali é verdade, pronto. Tipo, irmãos, eu estive lá, a estrada é de ouro, as coroas, não sei o que. Poxa, mas isso já está no Apocalipse, Lorena. Se já está no Apocalipse, você só está repetindo que está no Apocalipse. Eu fico perguntando, de dois, uma. Ou Deus mostrou para ela, para ratificar, confirmar que o que está no Apocalipse é verdadeiro, ou ela quer se aparecer com a ignorância do povo, falando de algo que está no Apocalipse. Quem lê Apocalipse já sabe que o céu tem ruas de ouro, ou vai ter rua de ouro. Na realidade, esse céu tem uma coisa: o céu não é para cima, não é essa dimensão. Existem no mínimo 3 céus. Tem esse céu visível, segundo, que é onde está as potestades nos ares, Satanás, os anjos caídos, os demônios caídos. E o terceiro, que foi aonde Paulo foi, no terceiro céu, e viu coisas inefáveis, inaudíveis, não, como é que ele disse? Indizíveis. Ou seja, interessante, Paulo foi lá no céu, viu coisas assim admiráveis, que não dava para descrever ou dizer. Ele não deu detalhes, ele não falou, só disse que esteve lá. Aí vem a Santa Lorena, vem outra santa no testemunho dizer algo além do que o apóstolo Paulo disse, do que João disse, ou coisa igual. Eu acho isso aí muito estranho. Será que Lorena é mais do que o apóstolo Paulo? Será que Lorena é mais do que o apóstolo do amor João? Sinceramente, eu tenho lá as minhas dúvidas. Ok? Isso é uma parte do testemunho, tem mais coisas. Ela disse que para ter essa visão, ela estava fazendo uma campanha de 70 dias de jejum. Quem ouve assim dá a entender que ela fez 70 dias de jejum a fio, ou seja, interruptamente, sem comer em 70 dias. Mentira. Ela deve ter feito o jejum das 6 da manhã até 6 da tarde, olhe lá, todo dia, por 70 dias. Porque ela não é Jesus Cristo para fazer 40 dias de jejum e 40 noites. Jesus fez literalmente 40 dias sem comer, 24 horas. Para você ver como é que é a coisa. Eles querem ser até mais que Jesus. Jesus fez 40 dias. Foi o profeta Elias que não fez 40 também? De jejum foi. Eles têm que fazer 70. Não, 70 dias. Mas não foi 70 dias sem comer, dia e noite. Foi um horário de 70 dias. Como eu cheguei uma época a fazer jejum um ano inteiro. Bruno fez, se eu fosse para colocar alarde aí, Bruno fez jejum 360, eu não sei, mas acho que deu quase. Vou ser sincero, já não estou me recordando, mas eu fiz bastante, quase todo dia eu fazia. Todo dia eu fazia. 365 dias de jejum. Eu fiquei 365 dias de jejum? Não.
Eu acordava de manhã cedo, trabalhava, até uma vez me deu uma tontura que se não fosse meu primo, eu trabalhava junto com ele, eu estava ajudando meus parentes a fazer um negócio lá, uma sala comercial, e deu uma tontura, se não fosse meu primo me aguentar, eu tinha caído, feio, eu estava em jejum. Então eu acordava às 6 horas, 6h30, 7 horas começava o serviço e até 11h30, o meio-dia. Então nesse período eu fiz praticamente todos os dias do ano. Teve um ano que eu fiz. Das horas que eu acordava, 6 horas, até 11h30. Então eu posso dizer que eu fiz, não foi todo o dia inteiro, 365 dias. Foi um período. Você já compreende a loucura, o sensacionalismo? E o povo gosta dessa mentirada, desse sensacionalismo. E no caso da Lorena foi a mesma coisa. Ela fez lá um horário, todo dia no mesmo horário de jejum, por 70 dias. Diz ela que foi por conta desse jejum, dessa oração, que acalmou a guerra, pacificou-se a guerra, deu um fim na guerra, cessou a guerra na Angola. Peraí, Lorena, não tinha só tu orando, não. Porque já tinha igreja evangélica lá, já tinha igreja católica por lá, já tinha gente orando. Tanto é verdade que a Universal foi expulsa de lá, que era maior que a IPDA. E aí eu creio que até a IPDA, se não seguiu os ditames do atual presidente de lá, ou das normas de lá, conforme bem diz o Armando Tavares. Agora, essa coisa de África, tinha um mito dentro das igrejas evangélicas, principalmente dessa santa aí, que eu só fui descobrir mais tarde quando eu fui trabalhar com um rapaz como freelancer, que ele me disse: Bruno, você sabia que na África tem riqueza dessa? Que na África acontece isso, acontece aquilo? Eu fiquei: não, não pode, lá é tudo pobreza. Sempre foi ensinado pra gente que é pobreza, a gente vê na televisão, a gente ouvia na rádio, a gente via em fotografias, na igreja se pregava que era tudo lá pobreza, que tinha que ajudar os pobrezinhos, as criancinhas pobrezinhas da África. Não, Bruno, é assim, o camarada lá tem um quarto cheio de barra de ouro. E o camarada me mostrou. E o camarada trabalhava vendendo coisas para esses africanos ricos. Eu disse: pois é, então aí tem mentira. Então quer dizer, cessou a guerra por conta de outros fatores, questão política. Não vou dizer que uma oração lá não tem ajudado, mas ela quer colocar o protagonismo para ela. Por causa que nós fizemos uma campanha de 70 dias de jejum. Não. Tinha outras pessoas orando e foi pela vontade de Deus e pela vontade dos homens. Vamos parar com essa loucura toda. Sempre aquele, você sabe, aquele enfeite para exaltar a pessoa, colocar no pedestal, é a santa, é isso. É a profeta Eliseia, e a profeta Elisona. Né? Primeiramente que a gente não encontra nenhuma profetisa no Velho Testamento, né? Com força, né? A gente encontra alguma profetisa? Tinha umas que profetizavam, mas eu quero dizer pregavam, como eram as filhas de um servo de Deus. Está registrado em Atos dos Apóstolos. Agora, profetiza assim, como está tendo um monte no Velho Testamento, não encontro. Não estou sendo machista, só estou dizendo que está lá. Não sou contra o ministério das mulheres, não. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, sim, que tem as profetisas, mas que tipo de profecia elas davam? Essa é uma dúvida que para no ar. Muito bem, essa é uma parte, então, que eu falei aí, que da oração, do jejum, cessando guerra na África, que ela disse do testemunho. Depois ela começa a dizer assim, que teve uma situação que ela orou para alguém que estava com problema na coluna, não podia nem andar direito, foi curada e chamou as rameiras para converter-se a Cristo, isso na Holanda. Tá, ok. Agora eu queria a comprovação, o laudo médico, que essa pessoa tivesse algum problema realmente na coluna, né, para ratificar, confirmar o milagre. Porque na Igreja Católica se confirma o milagre com um laudo médico, com uma comprovação médica. Olha, realmente isso aqui é um milagre, porque a ciência comprova que não tem como acontecer isso. Tá duvidando de milagre? Não estou duvidando de milagre, só quero o atestadozinho. Porque dizer que acontece milagre, qualquer um pode dizer.
Eu conheci gente mentindo em milagres que não tinha nada só para promover a igreja. Conheci também pessoas que inventavam, ludibriavam, colocavam palavras na cabeça do suposto doente ou problemático para dizer que Deus fez algo extraordinário, sendo que a pessoa não tinha nada. Conheço casos de igrejas que contratavam atores para fingir que estavam ou endemoniados ou com alguma doença e que os ministros fizeram alguma coisa para promover a sagrada instituição, seja qual ela for. Então eu tenho meu receio, até porque eu vi com meus próprios olhos a sacanagem que se fazia com os próprios paralíticos. Ah, levanta o paralítico aqui, leva a cadeira de roda lá em cima lá. O paralítico lá, não consigo andar, tô aqui. Os obreiros estão me segurando. Deu o show pirotécnico, já passou meia hora, já deu o show pirotécnico, o pessoal já ouviu na rádio que aconteceu o milagre, mesmo não tendo ocorrido. Devolve a cadeira para ele, porque senão ele vai cair. Devolveram a cadeira para o senhorzinho, ele foi embora de cadeira de roda. E não andou coisíssima nenhuma, mas inventaram que andou. É assim a mentira da religião, ok? Então eu só estou trazendo aí as argumentações. Não tem nada de ateísmo, não. Tem sim de lógica, de ciência. Porque eu creio nos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eram perfeitos. Muito bem. Outra coisa que foi dita, que eu fiquei pensando, era assim, que tem que ter o dom dos espíritos, que Deus profetiza para corrigir a igreja, tem que aceitar as profecias. Peraí, não foi ela que disse que, ou deu a entender, que tinha um rapazinho que queria mudar as coisas equivocadas da igreja, que Deus ia agir, e mais tarde, porque foi repreendida ou recebeu alguma quantia, mudou de opinião, como a Balaona, que Balaão recebeu o prêmio de Balaque para proferir mal contra Israel. Foi pago para proferir. No caso dela, ela recebeu, entre aspas, alguma, né, para inverter a profecia dela. Ai, não tenho nada contra o seu ministério. E Deus é contigo. As pedradas que estão te atacando é porque você está dando frutos. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. É bom, estava dando frutos mesmo. Frutos de hipocrisia, de fazer vista grossa com um regulamento que eles mesmos criaram e não tiram. Vai para a praia de bermuda, vai fazer tanta coisa contrária àquilo que eles dizem que é errado. Mas é o santo homem de Deus, porque é o neto de quem é, ele é neto, e é o ricão ali, o playboyzinho ali, e tal, tal, tal. Agora eu digo para vocês, meus caros, eu conheci essa dita cuja. Ela foi mais de um ano ou um ano dirigenta na igreja de Florianópolis, Santa Catarina. E certa feita ela deu uma profecia, olha a profecia da santa, uma revelação, que tinha 4 demônios. Já contei isso aí várias vezes. Tinha 4 demônios que ia perturbar a igreja. Vamos orar, não sei o que, não sei o que. Porque na cabeça dela nós viemos ali para punir ela, para entregar ela para São Paulo, mandar um fax, porque ela estava fazendo coisas erradas. Então ela jogou aquela revelação. E meu primo, eu vou até citar o nome dos meus primos. Meu primo Júlio, meu primo Davi, que é Davi também, são testemunha disso, tá? Que estava comigo. E tem mais um, eu não vou citar o nome, eu não sei se está na igreja ainda, mas esses dois estavam, não sei se ainda estão, são testemunhas disso que eu estou falando. E a palavra direcionada foi até mais para o meu primo Davi, porque meu primo Davi estava com contato em São Paulo, tá ok? Ela disse isso. Aquilo já me escandalizou, porque realmente nós não fomos para entregar ela, fazer mal a ela, nenhum, nós fomos para orar. E era uma campanha que estava sendo dita que todas as igrejas tinham que ser feitas. Ou seja, na realidade era uma campanha que estava sendo exigida pela própria diretoria, pelo missionário na época. E talvez pelo fato dela não estar cumprindo aquilo, que estava fazendo louvor, não era a campanha de oração de 2 horas de oração,
Aí ela pensou que a gente fosse entregar, fazer alguma coisa. E deu aquela profecia, revelação. E lilili daqui, lilili de lá. Fora as corrupções que a gente sabe que ela deixou acontecer. Enfim, é essa santa aí que vocês cultuam. 1 milhão de visualização para ela, porque ela tem uma voz. E uma época o povo acreditava que aquele tremelique dela era a unção de Deus. E no fundo, é uma doença que deu nela, consequência, que ela mesma está dizendo aí nesse vídeo. Tá? E o povo achava, não, tremelique é porque é unção de Deus. Então, diante do que eu tenho de provas, diante do que eu sei, diante do que eu conheço da palavra de Deus, esse testemunho dela, para mim, não acrescentou em nada. Eu nem vou dizer que é falso ou verdadeiro, tá? Porque eu tenho minha opinião própria, mas eu não vou nem externar. Eu só vou dizer que não acrescenta em nada. Para mim, não é nenhuma novidade. Quem lê a Bíblia já está mais do que, vamos dizer assim, entendido como que é o céu e tal. E tem muita coisa por aí que é dita que não é verdade, desses profeteiros. Tem outra coisa que ela fala assim: nós temos que ganhar uma alma, o preço de uma alma. Ai, meu Deus, me mostrou o preço de uma alma. Olha o preço de uma alma, o preço de... Peraí, preço de uma alma? Nós não somos obrigados a ganhar alma nenhuma, primeiramente. Jesus morreu para todos. Quem quer aceitar ele aceita, quem não quer aceitar não aceita, nem por força nem por violência. Não temos nada. Mas Salomão, pois é, Salomão, o Velho Testamento disse, né, que ganhar alma sabe né? E quando ele disse naquele contexto era ganhar amizade, ganhar amigos, granjear amigos. Não era almas, porque no original é outra configuração, tá? Era ter gente próxima de você, é saber cativar as pessoas. Quando Paulo vai dizer assim, filho de fraco para ganhar os fracos, filho de forte para ganhar os fortes, ali sim está falando um pouco de alma para o reino de Deus. Mas quando Salomão fala lá, não é isso aí que vocês dizem, não. E na Bíblia não tem nenhuma exigência para a gente ganhar alma para o reino de Deus. Mas tem lá em Santiago que fala, e nós temos que ganhar uma alma, nós temos que... Não tem que ganhar na alma, não. Porque isso aí eles inventam para levar almas, entre aspas, mesmo para a igreja, para dar dízimo. Porque lá tem como controlar. Olha, se você não der o dízimo, você vai para o inferno, né? Você não tem a bênção de Deus. Então vamos examinar Santiago, o que diz aqui. Ele se baseia nessa heresia, nesse texto aqui para criar essa heresia aí. Olha aqui, ó. Entre vocês alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros para esses olhos sobre ele, eu unjo com óleo. É só para o enfermo, para os tais, pode usar o óleo. Só deve orar com óleo para os enfermos e para os presbíteros. Muito bem. Tá? Perdoar os pecados, uns pelos outros, fervorosamente, tal. Tem uma passagem que diz assim, que se você ganhar uma alma, cobre uma multidão de pecados. Tem essa passagem? Tem. E eles querem utilizar essa passagem para dizer que a gente tem a obrigação de ganhar almas. Então, ela com base nisso começa a amedrontar todo mundo. Mas olha aqui, ó. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. As pessoas só vão ser salvas pelo arrependimento. Então, o que adianta eu pregar, forçar a pessoa a chegar a Cristo, mas ela não quer se arrepender diante de Cristo? Nem por força, nem por violência. O dever de pregar a palavra é uma coisa, e ganhar alma é outra. E outra. Quem ganha almas é o Espírito de Deus. Porque é ele que convence o homem e a mulher de todo erro, todo pecado. Não é eu, não é você, que pode pregar aí à torta e direito, mas não vai convencer ninguém. Ninguém mesmo. É o Espírito de Deus que convence o homem. Ou não é o Espírito Santo de Deus que convence o homem e a mulher do erro, do pecado e ensina todas as coisas. Tá aqui, ó.
Esse aqui é em Santiago, não sei porque eu fui para São Pedro. É São Tiago 5,19. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converter um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha só, aqui está falando daquele que se afastou do caminho de Deus, que não é de igreja, e alguém foi lá e trouxe essa pessoa. Ou que alguém pregou e essa pessoa fez o pecador se arrepender. Não é que ela fez, o Espírito de Deus convenceu. Os pecados daquela que levou até Jesus vão ser salvos. Então eles usam essa passagem aqui para dizer, tá vendo? Você tem que ganhar alma. Converter, porque daí teus pecados vão ser perdoados e você vai ser salvo. Pelo número de almas que você ganhou. Só que aí eu solto aquilo que Jesus disse para você meditar. Ganhará o homem o mundo inteiro e perderá sua alma. E quando se fala em ganhar, não é bens materiais. Também aplica-se almas, pessoas, admiração dessas pessoas. Entenderam? Então, é bem complexa a situação, tá? Agora, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa, que muitos pecados serão perdoados. Ok. Você olha o que é dito lá em Ezequiel, que nós temos o dever de pregar a palavra, porque a Bíblia diz lá no profeta Ezequiel que o sangue não será cobrado das nossas mãos se nós pregarmos a palavra. Agora, se não pregarmos, será cobrado. O dever da pregação. Agora, quem converte um pecador, mas não é por força, não é por violência. E esse texto aqui também não está muito bem, talvez é outra, porque eu estou com a versão, nova versão. Tá? Porque quem converte ou quem traz a pessoa para Cristo é o Espírito Santo, ele só prega, o dever só de pregar. Só isso, só destruir. Agora, se a pessoa quer, quer. Se a pessoa não quer, não quer. E se talvez uma pessoa que esteja no caminho errado trazer outra pessoa para o caminho certo, ela também querendo ir para o caminho certo, aí se cumpre isso aqui. Talvez se aplica mais nesse sentido do que no outro sentido por aí. Eu acho que é assim. Eu entendo que é assim. Eu vou citar um caso para vocês entenderem. Quando meu avô morreu, olha a lógica que a minha família deu. Olha a lógica. Meu avô não era evangélico, não era católico. Só que verdadeiramente eu me converti por conta da morte do vô. Então eles usavam esse versículo, tá vendo? O vô, a minha tia dizia, o pai talvez foi salvo porque o Bruno se converteu quando meu pai morreu. E pelo fato de ele ter se convertido, Deus perdoou os pecados dele e pode ter salvado ele. Olha, é uma lógica aplicável. Mas não quer dizer necessariamente que meu avô fosse um perverso. Não quer dizer que meu avô, por exemplo, não tivesse fé. Agora eu entendo que isso possa ser aplicável num caso assim, ó. Duas amigas estão num mundo errado e uma começa a querer Deus e a buscar o Senhor. E mesmo assim está no pecado. Vamos dizer, no pecado de prostituição. E não consegue se libertar. A outra também está. E ela começa a falar de Jesus para a outra e tentar as duas se unir em oração para se libertar e tal e tal. Até que a outra se convence e se converte de verdade. Então, a outra pessoa, que ainda não está bem convertida ou está tentando, pode ter a benesse do perdão dos pecados e ajuda, porque levou uma para Cristo. Tudo bem. Agora, essa questão de obrigar, e esse texto não está obrigando também ninguém, não. Só está dizendo, entendeu? E aí eles começam a dizer que você tem dever de ganhar uma alma. Você não tem, esse texto não está dizendo que a gente tem um dever, você é obrigado a ganhar. Está dizendo que quem converte, que quem ganha alguma alma, então para mim ter o perdão dos pecados eu tenho que ganhar uma alma? Não necessariamente. Porque você tem que se arrepender. Se você não se arrepende, também não alcança a misericórdia. É o que a Bíblia diz, aquele que se arrepende
e abandona a prática e alcança misericórdia. Enfim, é uma doutrina assim que de texto isolado, fora do contexto, tá? Aqui para você ter uma ideia do que está sendo falado em Santiago, e foi aí que essa Lorena começou a falar, e Deus me mostrou o valor da alma, nós temos que ganhar a alma, e não sei o que, e não sei o que, tem que ganhar a alma, mas foi lá chamar a gente de demônio, né? Então a nossa alma não existe, é, só a alma dos ricos, sei, tudo bem. Aqui está falando a oração da fé, meramente. Então o texto vem na sequência. Tiago 5:13 em diante. Um texto fora do contexto é texto para heresia. Então a gente tem que ler assim, ó, ele todo. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Se há alguém que está sofrendo, que ele ore. Ou que ore. Há alguém que se sente feliz, que esse cante louvores. Tá vendo? Se você está sofrendo, o mandamento é que ore. Se está feliz, que cante louvores. Se entre vocês há alguém que está doente, que você peça para chamar os presbíteros da igreja, para que esses olhem sobre você e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Agora, aqui não está obrigando necessariamente orar com óleo. Não. É só no caso que tem que chamar os presbíteros. E eu não posso orar por uma pessoa não sendo presbítero, por lado. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou tem muitos efeitos. Aí vai seguindo. Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram a chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, veja que não é da igreja, é da verdade, que é Jesus, e alguém trouxer de volta, lembre-se disso, que quem converte um pecador do erro, do seu caminho, ou seja, que traz de volta, ou seja, que fala do caminho de Cristo, salvará a vida dessa pessoa. Essa pessoa será salva. E fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Muitíssimos pecados serão perdoados. Mas não quer necessariamente dizer que serão perdoados e também não quer dizer que será salvo, tá? Fará. Tá? Não... Se arrepende e perdoado. Se arrepende, mas estou dizendo, tem que se arrepender, porque aqui pode aplicar, aqui pode dizer assim, não, eu trouxe o ciclano para a igreja, né, ou para Cristo, ele está no caminho certo, agora eu estou perdoado, eu posso estar pecando aqui à vontade, porque eu já ganhei ele para o Senhor. Como eles querem fazer com o santo homem de Deus. Ganhou milhões e milhões de almas para o Senhor. Mas tem um adultério, tem uma filha fora de casamento. Não confessou, não mostrou nada. Como é que fica? Foi perdoado porque ganhou almas? Fica complicado, né? Então é isso. Então esse testemunho da Lorena, para mim, meus caros, com todo respeito, não acrescente nada, não é isso tudo que muitos pensam que seja. Esse é o meu pensamento. E eu estava vendo outros testemunhos. O que tem de testemunho nesse YouTube virou uma febre. Uma irmã estava lá, da santa também, dizendo, Deus me mostrou, aliás, Deus falou comigo que eu seria arrebatada. Olha, se Deus nem falou com Filipe que ele seria arrebatado, porque Filipe saiu de uma cidade, foi para outra sem saber, sem se dar por conta, e viu que era fenômeno de Deus, viu que era algo divino, viu que era de Deus. Mas Deus não avisou para ele que ele ia para uma cidade para outra, ele foi. Aconteceu o translado dele. Aí essa não, Deus vai me revelar. Aí a pessoa, depois da oração, deita na cama, dorme, começa a sentir uns frios assim, talvez uma assim de pânico das grandes, já está dormindo lá em visão, aí o corpo sai fora, né? O espírito sai fora do corpo e começa ali a ladainha, a falaçada que Deus mostrou isso como Deus. O que me chamou a atenção, assim, como se Deus falasse na cabeça da pessoa, né? Deus me falou que você é arrebatada. Opa, então Deus vai falar com que tu vai ser arrebatado daquele grande dia. Porque para mim, arrebatamento é aquele nos céus.
tá? Porque a palavra arrebatamento quer dizer rápido da igreja. Agora, arrebatamento de sentidos, arrebatamento de sentimentos, sei lá o quê. Aí começa aquela ladainha, aquela coisinha toda. Nananana. Aquilo é sonho, é visão. Eles começam a inventar. E começa a testemunhar. Ai, o povo vê. Aí o povo quer ver se ela é santona. E o povo lá vai ver. Ai, não sei o quê. Pode ver. E esse vídeo, eu nem vou citar o nome dessa pessoa. Mas tem um canal aí, não tem nem 1.000 inscritos e o testemunho já tem 26 mil visualizações. Porque o povo gosta, se interessa. Ora, você quer ter confirmação da Bíblia? Vai ler a Bíblia, camarada. Não vai atrás de testemunho nenhum. Você é mulher, você é homem. Você quer ter fé mesmo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é ouvir testemunho. Outra coisa que eu vou dizer para você. Jesus disse, se não ocorrer milagres, como crerão? Então, por meio de milagres, milagres verdadeiros, a fé é despertada. São duas formas da fé de ser despertada. Por ouvir e ouvir a palavra de Deus não é testemunho, apesar que na palavra de Deus tem testemunho, mas são testemunhos verdadeiros, como é o do Apocalipse, e por ver milagres, ver milagres. Não é por essas coisas de, eu fui para o céu, fui para o inferno, fui arrebatado, isso, aquilo. O que isso é? Isso é só exaltação para o homem. É só para colocar o homem mais famoso que já está. Ou a mulher, dar fama para o homem. Isso não agrada a Deus, isso é farisaísmo, isso é culto à pessoa. Isso é honrar mais a criatura do que o Criador. É uma lástima. Ok? Ainda se fosse uma revelação exortativa. Eu digo revelação no sentido de ser sonho e visão, que é o que existe. Tudo bem, é bíblico. Agora, guarda para ti, o apóstolo Paulo guardou para ele o que ele viu. Como eu disse no início da live, ele disse, coisas indizíveis, indizíveis ele viu. Ele não disse, ele não contou, porque ele não é fofoqueiro. Deus disse assim, eu vou te mostrar, fica quieto. Não vai te aparecer. Não seja fofoqueiro. Não seja o Zezinho fofoqueiro. Não seja a Maria fofoqueira. Muitas das vezes Deus até mostra mesmo, eu não duvido. Mas os fofoqueiros querem falar para se engrandecer ainda dentro da igreja. Ou para o povo, para dizer que são santos. É brincadeira, sabe? Tem que ser o que está na palavra, né? Não é o que eles dizem por aí. Então você quer coisa espiritual, vou ler a Bíblia. Para que coisa mais espiritual do que está registrado? Você quer ter experiência com Deus? Vou orar. Você vai sentir algumas coisas. Deus vai mostrar algumas coisas para você. Do contrário, nada acontece. Você vai ficar sempre que nem piolho, como a gente falava no passado. Em cabeça dos outros, da cabeça dos outros. Sempre vai viver da cabeça dos outros. Assim como um piolho pula de uma cabeça para outra, você vai ficando só assim, que nem piolho, pulando de cabeça de cabeça. O que uma cabeça diz, tu vai seguindo, vai seguindo. Ou que nem papagaio, repetindo que nem papagaio. A irmã teve experiência. O Adão Campos tem experiência. Não sei quem tem experiência. A experiência é deles. E o enfeite é deles. Agora eu digo uma coisa, a Bíblia diz assim. Nesse contexto da Lorena do testemunho, eu não vou dizer que tenha mentira, porque ela só copiou do Apocalipse. O que ela pode estar mentindo é no sentido de dizer que demonstrou, sendo que já está registrado no Apocalipse. Mas, veja só, tem casos aí de gente que enfeita, inventa, cria doutrina a partir de sonhos, de visões. É uma lástima. Será que essas pessoas não têm temor do que é dito no Apocalipse, que todo aquele que ama e pratica mentira não entrará no reino dos céus? Você contar um testemunho mentiroso, você está mentindo. Você dá uma revelação da sua carne, você está mentindo em nome de Deus. Uma profecia, você está mentindo. Você é um mentiroso. Por mais que você possa estar lá na sã doutrina, da indumentária correta, de uma beata de Deus, de um beato de Deus, mas você mente, mentiroso, não entra e pronto. Você vai para o inferno de saia comprida, de cabelo comprido e tudo. E você vai para o inferno de calça e sem barba e tudo, se estiver mentindo. Não adianta, não vem com essa pataquada. Eu nunca vi uma gente para contar tanta mentira. Parece os mitomaníacos mesmo. O que quer dizer mitomaníaco? Viciado em mentira. Eu nunca vi. Isso que acontece no YouTube era o reflexo do que acontecia nas igrejas, não acontece.
O que tem de gente contando testemunho, o que tinha na minha época, tá? Até hoje deve ter, não está no gibi. Um monte desse testemunho, sinto muito em dizer. Ou é problema psíquico da pessoa, ou ela teve um sonho lá e quer dizer que demonstra muita coisa. Ou é invenção, ou quer se aparecer, ou quer se exaltar, dizer que é mais santo, a mais santa da igreja. Ah, para. Então, tem muita coisa que não bate. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo sobre testemunho, eu não estou falando sobre igreja, como eu disse que eu não ia falar mais, tá? É sobre testemunho. Eu cito o nome da pessoa, eu cito o nome da igreja, porque essa pessoa é dessa igreja, eu conheci essa pessoa e está aí no YouTube. Eu acho que eu não tinha feito um vídeo sobre esse testemunho dela. Falei sim dos colúdios que ela teve com uma série de gente errada aqui em Santa Catarina e que mostrou para todos nós o quanto ela era falha. E falha inclusive em revelação, em profecia e outras coisas mais. Tá? Porque santo só Jesus Cristo. Agora eu não tinha falado especificamente desse testemunho. Aí fica aquela molecada dos regenera. Uau! Uau! Uala! Uala! Porque são tudo carnudo, nunca leram Bíblia. Né? Não sabe nada de Bíblia. Muitos daqueles do Regenera copiam até eu. Aquele outro lá, o camarada lá, que eu não vou estar falando o nome dele. Não lê Bíblia. Porque se ela começasse a contar aquilo lá para mim, eu disse, peraí, irmã, mas é o que a irmã contou, está registrado no Apocalipse, né? É, certinho com o Apocalipse, né? Que maravilha. Nada de novo. Só ia dizer isso. Nada de novo. Está no Apocalipse. Só é bom talvez que confirmou o Apocalipse, né? Mas eu creio. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ver nada. Nem arrebatamento no inferno, nem arrebatamento no céu. Eu não preciso acreditar em testemunho de outro. Para acreditar que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram, disse para São também. E crerão. Nós estamos crendo sem ver, sem ouvir, sem nada. Só acreditando na palavra que é Jesus. O verdadeiro cristão, né? Porque aquele que não é verdadeiro cristão, ele acredita em cada superstição, em cada assuntozinho, em conversinha para poder dormir. Eu estava vendo o Mário Persona e ele estava falando da superstição evangélica. A superstição evangélica, eu quero falar lá no canal Pregador Bruno G, tem muita coisa para falar. Mas eu vou citar uma coisinha aqui. É aquela coisa assim, ô Bruno, ó, dessa girafinha que tá aparecendo aí, isso aí é pecado, isso aí tem uma coisa do diabo aí, toma cuidado, tira isso aí, que vai fazer mal para sua vida. É uma superstição. Como em agosto tem a superstição, que é o mês do cachorro louco, é o mês do desgosto, é o mês disso, é o mês daquilo. Tá cheio de crente dessas superstições malucas. E acha que é crente, é cristão, melhor dizendo. É um crente, que nem o diabo é crente. Vai parar com essas superstições. Você tem que acreditar no evangelho como ele é. Deus é visível, Deus é audível. Hã? Não é, né? Deus é sentível, você sente Deus aqui, ó. Estou tocando em Deus agora. Você pode tocar com os olhos da fé, mas estou dizendo literalmente aqui. Você está tocando, eu quero tocar em ti, Deus, dá minha mão aqui, Deus. Você está vendo a mão de Deus aqui pegando a minha mão? Não, né? Então para com essa tolice. A gente tem que acreditar por fé. Aliás, você sabe o que é fé? Está descrito lá aos Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova das coisas que não se vê. Ó. Você está vendo um testemunho, já não é para ser muito crente, né? Porque está vendo a prova das coisas que não se vê, a fé. E o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é invisível, é abstrata. Deus é invisível, é abstrato. Deus não existe de acordo com a existência humana. Ele está acima, ele transcende
a nossa existência de 20, 30, 40, 50, 100, cento e poucos anos. Deus é sempre eterno, não existe início nem meio nem fim, não existe fim nem começo. Ele há de eterno. No dia que as pessoas entendem isso, eles vão parar de ir atrás de pessoas. Ai, irmão, viu? Ai, eu confirmou. Ai, que lindo. Ai. Pare. Eu sei para os neófitos, para os novatos na fé, ouvir testemunho parece muito maravilhoso. Mas eu digo para você, vai ler a Bíblia. Ali sim está o testemunho maravilhoso. Os evangelhos testificam do Filho de Deus. A partir de Atos dos Apóstolos testifica da igreja de Cristo, a igreja primitiva, as maravilhas que Deus fez na igreja primitiva. Você não precisa estar atrás de mim, das minhas experiências, das experiências do A, do B, do C, do D. Senão você vai ficar idólatra daquela pessoa, você vai ficar preso ao pensamento daquela pessoa. Fique com a Bíblia. Eu sempre falo aqui, eu não quero idólatras, mas esses santões da sã doutrina, eles gostam de ser idolatrados, a gente percebe, eles ficam felizes quando estão com o canal assim, ou quando são bastante visualizados, ficam famosos. Mas sabe que Jesus não queria ficar famoso, Jesus era humilde. Jesus fazia milagres e dizia que não era para contar quem fez o milagre. Jesus era usado por Deus para fazer muitas coisas. E ele sempre dizia, olha, eu não sou nada, só existe um que é perfeito e está nos céus, não é eu. Sendo filho de Deus, ele não se considerava perfeito. Agora você quer se considerar. Sendo filho de Deus com milagres verdadeiros, não se considerava santo ou perfeito. Mas os santãos aí querem se considerar e querem ser idolatrados. E os fãs estão aí defendendo. Como eu recebo volta e meia, por exemplo, falar dessa, para mim é falsa profetisa, já que mistura religião com política, tal da Valdirene Moreira. Para que eu vou falar? Os fãs, parece que o YouTube só divulga para os fãs dela. Vieram tudo aí me atacando e me excomungando com quanta coisa. E nem daquele outro lá, o avarento, que me deu um strike. Ainda ele vem aqui, você tá com inveja dele. Ô, cara pálida, se eu tivesse com inveja dele, eu não tava nem fazendo vídeo. Eu tô fazendo um vídeo porque ele me deu um strike. Quer dizer que eu, com um videozinho de 40 e pouca visualização, incomodei ele, né? E tô falando a verdade. Que tá com medo que aquele meu vídeo cresça para os outros mais tarde venham saber a mentira, que ele é um falso profeta da farinha. Eu vou fazer até um corte aqui. Seu falso profeta da farinha revelatória. Vai ver tu dar o strike. Falso profeta da farinha revelatória. Olha o que o camarada fazia. Ou faz. Porque aqui tem uma farinha aqui dentro. Coloca a farinha, joga na mão aqui da pessoa. Assopra assim, ó. Ou bate assim. E depois vem falando no ouvidinho dela. Tô revelando tudo. Fofoqueiro tá lá. Revela tudo pela farinha batida. Farinha de trigo. Que heresia é essa, meu Deus? Aonde que tem isso na Bíblia, meu Pai amado? Cada dia aparece uma loucura dessa desses gurus do povo neófito, iniciante, ou do povo ignorante. E vou... Amém de Deus. Amém de Deus. Por mentira. Farsante. Enfim, já comentei aí sobre o testemunho dela e sobre esse camarada aí da farinha. A farinha ungida, né? Farinha da enganação. Eu sei que dinheiro não paga nada que eu estou fazendo. E que muitas coisas que eu fiz não deu a rentabilidade que muitos pensam pudesse dar. Agora eu fico, por outro lado, feliz que muitas pessoas, do que eu já falei durante 5 anos praticamente, vai fazer agora dia 7 ou dia 9 de setembro, estão copiando eu. Não estou copiando eu, estou falando do modo bíblico, do modo de acordo com a palavra, de muitos assuntos.
estão pregando o verdadeiro evangelho de alguma forma. Fico feliz e tenho essa contribuição. Satanás vem ataca a gente aí com os comentários esses fanáticos tendo assim para mim. Sempre vem uns fanáticos dizendo, o que você fez por reino? Você evangelizou a África. Você fez isso, você fez aquilo. Cara pálida, burrinho da Silva, burrinha da Silva. Me dá o dinheiro. Paga a passagem, como por exemplo pagaram para Lorena para pregar na África, eu vou para lá. Como pagaram para o meu primo Davi, só que na época eu não queria, né? Acho que hoje também não quero. Mas ele queria. Pagou, ele foi. E se eu quisesse, eu ia naquela época. Mas eu não preciso ir para a África para fazer missão. Eu não preciso sair nem da minha cidade para fazer missão. Eu posso pregar para minha própria família. Posso pregar primeiro para mim mesmo. E assim vai. Mas na cabeça de vocês, fazer a obra é sair do país. É sair do estado. É sair não sei da onde. Não. Isso é um feito errôneo seu. E outra, aquilo que eu fiz eu deixei de fazer, Deus sabe, eu não preciso estar aqui tocando a tal trombeta. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou melhor do que você porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque eu sou filantrópico, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Agora, eu digo uma coisa, desses canalhas que vocês defendem, ele vai cobrar muito mais, porque eles têm tanto, mas tanto para fazer para Deus e não fazem nem um tiquinho assim, ó. Eles têm condições de fazer muita coisa para Deus, não faz nem um tiquinho assim. Ainda quando faz de uma maneira fraudulenta. Trabalho fraudulento não agrada a Deus. E eu, com as minhas poucas oportunidades, ou com parcos recursos, não que eu queira me gabar, mas já fiz muito mais do que muitos fizeram por aí. Somente em nível de pregação. Eu nunca preguei tanto na minha vida como nesse YouTube já preguei. E já está servindo para muita gente, porque eu estou vendo muita gente seguindo muitas coisas que eu já disse aqui. Eu não vou ficar me gabando aqui. Eu fiz isso, eu não estou nem aí. É para Deus. Deus quis usar dessa forma. Até que vai chegar um dado momento que eu não vou fazer mais nada. Porque eu já tenho conteúdo aberto, é só procurar no YouTube. Referente à pregação, a testemunho, enfim, é tudo que posso imaginar. Eu vou seguir minha lida tranquilo, ou vou seguir meu rumo tranquilo para outras coisas. Tá bom? Sei que depois vai vir os fãs aí, me encher o saco, não vão ver lá, mas não tô nem aí. O que foi falado, foi falado. Quem é bom sabedor, uma palavra já capita. Como diz o ditado, com bom sabedor uma palavra basta. E o próprio Jesus disse, né? Não é por muito falar que seremos ouvidos, é mais.